Muito bem, nós começamos mais um vídeo da semana, uma peça entre 10 e 12 minutos que trata do mundo do trabalho. Hoje eu me encontro no Sindicato dos Atletas do Estado de São Paulo, entidade presidida pelo Rinaldo Martorelli, goleiro, foi goleiro do Palmeiras, de outros grandes times, é conhecido dos boleiros de um modo geral, e agora ele é líder de classe. Martorelli, eu não tenho como deixar de começar a nossa entrevista sem comentar aquela tristeza que a gente viu lá no Flamengo, os meninos morreram literalmente torrados. Então eu queria ouvir da sua parte como é que são as condições de trabalho, de alojamento dos atletas de base. Se aquilo é um ponto fora da curva ou se as más condições se esparramam pelo Brasil afora. Aí a gente tem que explanar um pouco mais, né? Situação triste, né? Que quando eu soube, começou a me doer a nuca, embrulhar o estômago, né? Aquelas coisas que, enfim, que a gente torce para estar sonhando, né? Para estar sonhando, para que não seja verdade, mas enfim. E eu falei para algumas emissoras, para o pessoal da imprensa, que se procurar no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, nos clubes profissionais, a gente vai encontrar coisa muito pior. Meu Deus. E isso porque a gente tem feito um trabalho todo com relação às normas regulamentadoras, que você conhece bem. A gente tem auxiliado, inclusive, colocado a nossa assessoria à disposição dos clubes para que eles entendam a necessidade desse trabalho. Muitos clubes aderiram, se aproveitaram e estão refazendo toda a sua estrutura. Outros não dão nem bola, né? Aquela prepotência de achar que não precisam, né? E essa coisa que aconteceu, para nós, apesar de muito triste, ela não é a morte anunciada, né? A gente já sabia que as coisas poderiam acontecer assim. É lógico que a gente não espera, a gente torce para que não aconteça, mas a estrutura que os meninos são colocados, ela é sempre muito deficiente. A gente tem buscado cada vez mais trabalhar e discutir a estrutura do futebol brasileiro, que faz parte, né? E a estrutura dos clubes, a estrutura física dos clubes, faz parte dessa reestruturação no modelo, né? Então, nós conseguimos encaixar uma pauta na CBF há 3 anos, eu consegui discutindo muito com o Dr. Marco Polo, e aí nós conseguimos fazer com que houvesse, a partir desse ano agora, o sistema de licenciamento de clubes, que traz um pouco disso. Né? Mas ainda não é o suficiente, João. A gente tem discutido, tem mostrado para eles que quanto mais nós melhorarmos, mais credibilidade, ou a volta da credibilidade para o futebol, que é importante para a gente continuar buscando recursos para manter esse futebol. E ao passo que é aquela coisa, né? Vamos pegar o caso do Flamengo, vamos pensar no caso do Flamengo. O Flamengo gastou agora 100 milhões de reais para poder fazer 4 contratações. Os 4 atletas vai aumentar a folha salarial. 3 atletas, que é a informação que eu tenho, aumentam a folha salarial em quase 4 milhões. Pô, não pode pegar um pedaço desse dinheiro e colocar na estrutura? Sim. Né? Mas vamos pegar o caso do Flamengo de novo, analisar o caso do Flamengo. O Flamengo vinha se reestruturando financeiramente, sim, né? Só que não foi campeão, não ganhou o título. A torcida exige o título, a diretoria assume e esquece a estrutura. Olha o contrassenso. Pois é. Né? E aí redunda nesse absurdo. Então a gente tem uma dificuldade grande. No outro programa, acho que eu falei um pouco disso, que eu participei e com muita alegria. A gente tem dificuldade em estruturar o esporte, reestruturar o esporte, porque o foco é só na conquista de títulos. Sim. E não importa de que jeito você vai conquistar títulos. Né? Tem até uma fase célebre também do ex-presidente do Flamengo, foi deputado, Márcio Braga, que ele disse que a diretoria tem que entender que tem que ganhar título. Pagar conta é outra coisa. É só depois. Então, com essa mentalidade, é que o futebol não percebe que perde muito. Sim. Perde em vida humana. Uma vida perdida já é muito. Né? Mas está perdendo credibilidade, a gente está perdendo o interesse das grandes empresas. Né? Se a gente olhar um pouco mais, a gente vai ver que uma final de um campeonato estadual, o Campeonato Capixaba, nós tivemos uma final com 467 espectadores. Quer dizer,
Isso é futebol brasileiro também. No país do futebol. No país do futebol. Então, é isso que eu discuto. Isso também é futebol brasileiro. Então, o que a gente vai fazer com isso? Até quando a gente vai tolerar esse tipo de coisa? Quer dizer, será que ninguém percebe que há uma deterioração, sim. há um direcionamento de recursos para outros segmentos? Nós estamos perdendo. A Rede Globo, ano passado, não conseguiu vender as placas de publicidade, João. Então, assim, será que isso não é coisa para a gente parar e analisar? Perfeito. Então, é tudo isso. A gente faz essas análises, estuda, faz propostas, procura criar uma outra mentalidade nos dirigentes, mas a gente sempre esbarra nessa coisa da paixão e na busca de título em detrimento à estrutura real do esporte. Martorelli, ainda quanto às condições de trabalho, após esse triste, deprimente, chocante acontecimento no Flamengo, você percebeu se mais atletas de base ou pessoas ligadas a esses atletas, às vezes os próprios familiares, entraram em contato com o sindicato para receber orientação? Houve uma demanda maior no jurídico, ou pelo menos mais curiosidade para saber como é que devem ser as condições de trabalho? Nada, continua a mesma coisa. Por quê? Porque as famílias empurram os meninos, porque na cabeça dessas famílias, esse menino é a salvação da lavoura. Então, é aquela coisa, você tem que submeter, você tem que passar por qualquer tipo de coisa para poder alcançar seu sonho. Entendi. E a gente tem falado, não é assim. Né? Tem outras coisas. Isso tem um custo, né? Tem um custo de vida, inclusive, de vida humana. O que houve, na verdade, que é um trabalho que a gente já tem feito, já vinha fazendo com o Ministério Público do Trabalho e com a Prefeitura, houve um despertar. Então, agora estão começando a fazer fiscalização e percebendo que falta muito para que essas instalações sejam consideradas suficientes. Então, há um movimento nesse sentido, mas a gente não sabe até quando vai, porque acalmou um pouco, as coisas acabam sendo esquecidas. Né? Perfeito. Martorelli, digamos que nos assistam em Franca, Ribeirão Preto, Vale do Paraíba, e um presidente de clube, um diretor de clube, ou um pai de um garoto que esteja aí iniciando ou no futebol, no vôlei, ou numa outra modalidade, essas pessoas queiram informação aqui do sindicato. O sindicato propicia, ainda que informalmente, uma assessoria para as pessoas interessadas, ainda que seja um dirigente de clube? Para todo mundo. A gente não se nega a conversar com quem quer que seja, a gente não nega informação, a gente não se nega a atender, né? Porque é nossa vocação, é atender. Não importa, pode ser dirigente de clube, pode ser pai de atleta, pode ser pai de dirigente, a gente está aqui para atender, para buscar solução. Por quê? Porque o nosso objetivo é melhorar o segmento. Então, daquilo que a gente conhece, a gente procura repassar. Né? Porque conhecimento só é bom quando é compartilhado. Né? Então, a gente não segura e a gente trabalha. A experiência que a gente tem, a estrutura que a gente tem, está à disposição do mundo do esporte e pode vir nos procurar a hora que for. O sindicato fica na Rua do Bosque, depois você vai dar o endereço completo, por gentileza, na Barra Funda, mais ou menos próximo da região central de São Paulo, e também tem um site. Quais são os meios? Qual é o endereço e qual é o site? Bom, o site é o sindicatodeatletas.com.br. Pode nos procurar também no 11 3254 7272. Pode repetir? 11 3254 7272. O Facebook, Sindicato de Atletas, quer dizer, vai buscar todas as informações. Nos nossos e-mails, @sindicatodeatletas.com.br, presidência, atendimento financeiro. Né? Então, é só nos procurar, que aqui ninguém sai sem informação. Tem o nosso Instagram também, Sindicato de Atletas. Enfim, nós temos nossos canais de comunicação estão à disposição desse mundo, dos atletas principalmente, né? Mas do mundo do esporte de forma geral. Muito obrigado, Rinaldo Martorelli, presidente do Sindicato de Atletas do Estado de São Paulo, que falou com a agência sindical. Até o próximo vídeo da semana. Um forte abraço.